Olá, você que me assiste, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro em conexão com a palavra do nosso Deus. Eu quero trazer um assunto para você que está aí na expectativa, aguardando essa nova mensagem. Eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos, que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Cada um responde pelos seus atos. Você sabe que, por mais que a gente queira defender um filho nosso, se ele alcançou a sua maioridade, ele responderá pelos seus atos. Você, eu, responderemos pelos nossos atos. Então, ninguém é de ninguém. Ok. Bom, aqui na Terra é desse jeito. E você acha que com Deus é diferente? Não, não é diferente. Afinal de contas, nós somos criaturas e filhos de Deus, e as leis nesse mundo são feitas de acordo com as leis de Deus também. Então, se aqui a justiça age dessa forma, a justiça divina é o exemplo disso. E eu quero compartilhar com você alguns versos da palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 18. Capítulo 18. E o verso 1 desse capítulo diz o seguinte para nós: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deu para ter uma ideia? Você sabe que ninguém melhor para defender os filhos do que os pais. Nós faremos de tudo para proteger, para defender, mas, queridos irmãos, diante de Deus, não vai ter desculpas. Não tem como a gente defender. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos fazer muitas coisas pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós amamos, principalmente no sentido de falar de Cristo para essas pessoas. Podemos sim abordá-las, conversando com elas pessoalmente, periodicamente, seja em casa, seja no trabalho, enfim, nós podemos estar falando com elas do amor de Cristo. Porém, ao fechar os olhos, nós não temos mais nenhuma responsabilidade por ninguém que fechou os olhos. Essa pessoa agora já se encontra aguardando o juízo de Deus para prestar contas, assim como eu e você. Portanto, nós precisamos observar que cada um, na realidade, cada pessoa receberá a sua recompensa, receberá a sua punição, a punição que vem de Deus, certo? Deus nos deu um poder muito grande, que é o poder de escolher o certo e o errado, o caminho certo e o caminho errado. A porta estreita ou a porta larga está diante de todos nós. Então, a escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu quero dizer que eu já escolhi a porta estreita para entrar por ela. Já escolhi o caminho estreito, o caminho apertado para andar por ele. O caminho largo está aí, para quem quiser. E diga-se de passagem, muitos estão andando nesse caminho.
Olha, deixa eu te falar uma coisa interessante. O caminho largo, ele é tão largo que as pessoas passam uma pela outra e não se reconhecem, não param para conversar. Analisa isso junto comigo. Inclusive você tem essa experiência. Quantas vezes você está andando aí e você não tem a preocupação de passar por uma pessoa e falar com ela? Agora, deixa eu te falar algo. O caminho apertado, ele é tão apertado, mas tão apertado que não tem como eu passar por você sem te reconhecer, sem pelo menos me bater em você, vamos dizer assim, usando uma expressão mais forte. Não tem como a gente fazer isso. Então, as pessoas que trilham pelo caminho largo não se reconhecem. Mas quem trilha pelo caminho apertado, o caminho estreito, essas pessoas se reconhecem. E elas sabem muito bem como saudá-las. Certo? Isso por conta de estar num caminho estreito. Esse é o caminho do Senhor. Agora, esse caminho é uma questão de escolha. Você pode trilhar pelo caminho largo o tempo todo. Inclusive, morrer andando por esse caminho. Assim como outras pessoas, como eu, que escolheram o caminho apertado, escolheram entrar pela porta estreita, essas pessoas também irão morrer. Porém, estão andando no caminho do Senhor e aí terão um encontro por esse caminho com o Senhor e Salvador de nossas almas. Olha o que diz aqui. Existe uma lei na natureza que chama-se a lei da semeadura. Isso todos nós conhecemos. O que nós plantamos, o que nós colocarmos debaixo da terra, é isso que vai nascer. E o fruto vai ser justamente daquela semente que eu e você plantamos. Não tem como a gente colher um outro fruto plantando aquela semente. Ok? Agora veja o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, verso 7, especificamente. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Está vendo aí? Por isso, por essa razão, vale a pena a gente escolher o caminho apertado. Deixa o caminho largo, porque muitos são os que andam por ele. E guia a tua vida, te direciona nesse caminho chamado o caminho estreito, certo? Porque o caminho apertado é onde nós sabemos que vamos ter um encontro verdadeiro com o nosso Deus. A determinação aqui, com esse verso, é para qualquer pessoa, independente da cor, da raça, da língua, do idioma, certo? Não faz diferença. Deus, ele não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós estamos cansados de ver e ouvir a respeito de pessoas que praticaram o mal a vida toda. Quando você menos espera em uma reportagem, você vê o resultado. Não é? Por que isso? Deus escolheu aquilo para aquela pessoa? Não, foi uma escolha dela. Foi ela que determinou que queria andar por aquele caminho e morreu naquele caminho. Certamente teve muitas oportunidades assim, meu querido amigo, como você está tendo nesta noite. Certo? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir essa advertência e mudar o rumo da tua história. Ainda hoje. Ok? Eu não sei qual é o horário que você vai estar me assistindo. Eu não sei qual é o horário que você vai estar entrando aqui nesse canal para me ouvir. Mas independente do horário, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, o importante é que você está ouvindo a palavra de Deus como ela é na íntegra. Ok? O verso de número 21 do profeta Ezequiel diz assim, olha: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Glória a Deus!
Olha aí, olha o remédio aí para a situação. Talvez você seja essa pessoa que está vivendo do modo que você acha que deve viver. Talvez você seja essa pessoa que não tem tido preocupação do dia da sua morte. Meu querido amigo, você precisa se preocupar com isso. Porque, imagina, Deus não ia nos colocar no mundo simplesmente por colocar. Não, de forma alguma. Até os animais, as plantas, tudo isso tem uma finalidade nesse universo. Quanto mais nós, os seres humanos, que fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança. Você acha que Deus criaria a gente para deixar aí, para nascer, crescer, desculpe, morrer, como acontece com os animais, como acontece com as árvores? Não, meu irmão. Existe uma finalidade. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E ele aqui está dizendo no verso 20 que a alma que pecar, essa morrerá. Se o homem decidir morrer nessa condição de pecador, ele vai morrer não só para esta vida, como também para a vida eterna, porque não vai ter um encontro com Deus. Mas aqui, o mesmo profeta, Deus está usando para dizer, olha, mas se a pessoa, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então veja que tem uma solução para o problema do homem, não é? Tem uma solução sim. Agora, levando em consideração o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, 22 a 24, quando ele diz assim, olha, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, maravilhosa graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vejam que existe uma solução, uma válvula de escape, certo? A situação do ímpio, ele só se perde se quiser, simplesmente. Porque olha o que está dizendo aqui. Tem uma solução sim. A justiça de Deus está aí para punir, mas uma vez essa pessoa tendo o entendimento de conhecer ou reconhecer Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador, e aceitando esse seu Filho como seu Salvador, você não morrerá eternamente. Essa morte aqui vai acontecer para todos, mas eternamente só aqueles que estiverem distantes de Deus, aqueles que não quiseram se comprometer com Deus. E eu quero dizer algo mais para você. Se você não tem compromisso com Deus, Deus também não tem nenhum compromisso com você. Entendeu isso? Deus, ele só tem compromisso com quem é compromissado com ele. Imagina você não me conhece, eu chego no supermercado, faço uma compra em seu nome e digo, olha, quem vai pagar é esse cidadão aqui e tal. Aí depois o dono do supermercado faz a cobrança a você. Não, eu não autorizei vender, não conheço aquele cidadão, então eu não vou pagar a conta. Por que isso? Porque você não tem nenhum compromisso comigo, meu querido. Eu também não tenho com você nesse sentido. Então você acha que Deus agora tem compromisso com você? Você que não está nem um pouco preocupado com ele, você vive a sua vida aí do jeito que você quer, fazendo o que você quer, sem se preocupar? Não, Deus não tem compromisso com você. Agora, se você quer que Deus lhe abençoe, quer que Deus tenha compromisso com você, salve a sua alma, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida para Ele e você vai ver que Ele vai fazer a diferença na sua vida. Certo? O verso 22 de Ezequiel, do texto base, diz assim, ó, todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele.
pela sua justiça que praticou, viverá. Então, uma vez estando nos caminhos do Senhor, certo? De todas as suas transgressões que cometeu, aquilo que já passou, certo? Isso aí ficará para trás. Pela sua justiça, a partir do momento que você aceita Cristo, a justiça que você praticou, então você viverá por ela. É assim que funciona. E endossando esse texto, Jeremias, no capítulo 31, verso 34, diz o seguinte: e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que maravilha! Olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. O mesmo Deus que está pronto a punir o homem que permanecer no pecado, é o mesmo Deus que está dizendo: se você voltar atrás do seu pecado, das coisas que você está praticando, se converter dos seus maus caminhos, Deus está dizendo: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ora, você quer algo melhor do que isso? Qual é o patrão que está disposto a perdoar uma dívida grande que você tenha com ele? Por nada, a troco de nada? Mesmo você sendo um péssimo funcionário, ou bom funcionário, isso não vai fazer diferença. Ele não quer perdoar, ele quer o dele. Mas Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, ele deu o seu filho para morrer por nós, meu querido amigo. Pensa nisso. Então, ninguém é de ninguém. Ninguém responde por ninguém. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Nossos filhos irão responder por eles diante de Deus. Então, não existe isso. Pensa um pouco sobre isso, certo? Misericórdia do Senhor, isso que ele está fazendo aqui é simplesmente a sua misericórdia, porque merecimento nós não temos. Ele é o Deus misericordioso, e esse Deus misericordioso, ele abre um precedente para aqueles que exercem a sua fé no seu Filho Jesus Cristo, aqueles que buscam o Senhor como a sua âncora, certo? Deus exerce paciência sobre essas pessoas. Em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Você está entendendo isso aí? Deus está dizendo que a terra e os céus ele toma por testemunha, que ele está colocando diante de você hoje. Se você nunca ouviu essa palavra até agora, você está ouvindo agora. Que Deus está colocando diante de ti. Como ele diz aqui, os céus e a terra ele toma aqui por testemunhas. Contra você, meu amigo. Que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, olha, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, se você quer ser feliz, você precisa escolher esse lado. Porque seu pai não vai responder por você, seus filhos não irão responder por você, você vai responder por você diante de Deus, porque ninguém é de ninguém. Então, pensa nisso, aceite o Senhor Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Você que já é crente, meu querido irmão, te conserta com Deus, te ajusta com Deus, porque essa palavra ela é válida para todos, em todos os tempos. Ela não tem data de validade, não. Certo? Não é como o produto do supermercado, que tem data de fabricação e data de validade. Enquanto o céu existir, enquanto a terra existir, essa palavra continua existindo e agindo
em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor sobre si levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e a sua casa. Pensa nessas palavras em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe.